Eu e o Gabriel vamos apresentar nosso trabalho sobre máquinas elétricas 2, né, trabalho final. O artigo escolhido sobre falhas em motores elétricos e suas soluções foi o de diagnose de falhas de motores de indução por meio de vibrações utilizando redes neurais convolucionais, né, que seria basicamente inteligência artificial por meio de vibração. O artigo aqui é esse artigo, né? Ele foi publicado em inglês por 3 pessoas, né? Que eu peço perdão se eu pronunciei o nome errado. Jong-Hyun Lee, Jae-Hyun Park e In-Soo Lee, né? Deles aqui. A princípio, né? A primeira coisa que precisamos saber, na verdade, são alguns pontos aqui que são importantes para a compreensão desse trabalho. Um desses pontos é o que é um motor de indução, né? O motor de indução trifásico, o motor de indução no geral, né? Ele é uma máquina elétrica, né? Que converte energia elétrica em energia mecânica, né? Por meio de indução eletromagnética, basicamente por interação entre campos eletromagnéticos, né? O trifásico, ele é desses motores de indução, ele é um dos melhores nesse quesito, né? Ele é um motor que tem uma certa simplicidade, uma alta confiabilidade, né? E uma excelente eficiência, né? E um baixo custo de manutenção, porque ele também não dá tanto problema assim de manutenção que gere muito gasto, entendeu? Esses motores eles são essenciais, tipo, indispensáveis dentro da indústria ou dentro de ou certas outras aplicações também, não só na indústria, mas, por exemplo, no setor agrícola também é comum a utilização de motores desse tipo, né? Como em coisas como bombeamento de bombas, né, de água, algum processo industrial que utiliza esteiras, algum moinho ou coisa assim. São, como eu disse, são amplamente utilizados, né, para esses negócios e é muito utilizado por conta do alto rendimento dele, baixo custo de manutenção, né, ao contrário de outros tipos de motores, ele tem pouca manutenção, né, a manutenção é mais mecânica, né, como eu direi mais para frente, e, e é isso. Obviamente, né, embora eles sejam extremamente confiáveis, eles podem apresentar algumas falhas, né, no decorrer do tempo, né, com muito tempo de uso, e falhas repentinas, né, são certos defeitos com uma manutenção repentina, né, sem um plano de manutenção nem nada, pode trazer mais custos, né, para uso, mais custos para a empresa por conta do processo que o motor costuma estar, né? Ele está sempre em algum processo extremamente importante, né? Que acaba que ele não pode parar em momento algum. Então, sem uma manutenção programada, isso pode causar sérios problemas. Fora o fato de que, dependendo da forma como ele se mantém ali, se não tiver uma certa análise de detecção de falhas ou do estado de como está o motor, às vezes ele pode se danificar de uma forma que ficaria mais, tipo, ele teria que ser totalmente substituído por um motor novo, o que acabaria gerando mais custos ainda, né? Os tipos de falhas desses motores, né, costumam ser principalmente falhas no rolamento, porque o rolamento ali que fica entre o eixo ali é o que tem o efeito mecânico, né, de giro ali, então são mais falhas mecânicas mesmo do que falhas na parte do circuito em si. Que é o rolamento, ele costuma tendo que ser trocado periodicamente, né, precisa ser corretamente lubrificado e tudo mais, né, ele pode se desgastar com o tempo, gerar uma folga. Inclusive, essa folga do rolamento também pode gerar uma excentricidade do entreferro também, que também pode causar um certo problema de rendimento do motor. E ele pode vibrar mais o motor, né? Ele vai fazer mais barulhento e vibrar mais. Outras falhas podem estar relacionadas ao estator também, questão de oxidação. Se o motor estiver em um lugar
muito úmido ou com um isolamento não muito adequado em relação a isso, ele pode oxidar ali dentro, isso pode causar alguns problemas no motor, né, até diminuir o seu rendimento. E no rotor da mesma forma, mas no rotor também outro ponto comum é que às vezes dependendo da carga que esse motor trabalha, né, se ele trabalhar sempre da forma como ele trabalha, ele pode acabar quebrando o eixo ali do onde fica o rotor, né, ali próximo da cupilha, né, onde fica o pino dele. Então é comum esse negócio trincar e quebrar também. Com isso, né, isso em mente, né, o objetivo do artigo, né, que a gente escolheu é desenvolver um sistema de diagnóstico de falha em motores elétricos de indução, utilizando redes neurais convolucionais, né, também chamadas de CNN, que é a partir de sinais de vibração, que são obtidos a partir de sensores que são conectados nesse motor, desenvolver uma interface gráfica utilizando o programa LabVIEW. Ela faz, então, basicamente, vai ter uma inteligência artificial que vai pegar dados de, de vibração e jogar esses dados de vibração em uma interface que vai tirar uma diagnose, entre aspas, não entre aspas, mas a diagnose do defeito do motor. Né? O diagnóstico de falhas, ele identifica defeitos em motores de indução, né, como problemas em rolamentos no rotor, no estator, permitindo manutenção preditiva e reduzindo o custo de paradas não programadas, né, que é o caso que eu falei, se você tem uma rotina de manutenção estabelecida, isso é melhor para o processo, né, do que uma parada repentina do processo, né, isso pode causar prejuízo para a empresa. A vibração, né? A análise de vibração utilizada no artigo, né? A vibração, ela monitora a condição dos motores por meio de sensores que detectam alterações nos sinais, permitindo identificar diferentes tipos de falhas mecânicas e elétricas, né? Então ele vai analisar a partir da forma como o motor vibra, né? Então o CNN, né? Que é a inteligência artificial que a gente mencionou, né? São modelos de inteligência artificiais que aprendem padrões em dados, né? Tipo, ela tem um certo número de dados ali, ela aprende um padrão sobre esses dados e a partir desses dados gera um resultado que, tipo, gera dados e resultados que seguem o mesmo padrão, vamos assim dizer, né? E aí, no caso da aplicação do artigo, né, ela pode classificar automaticamente falhas em motores de indução a partir de sinais de vibração. Em sua metodologia, os autores desenvolveram um sistema para identificar falhas em motores de indução trifásicos utilizando sensores de vibração e uma rede neural convolucional. Inicialmente, foi utilizado 3 motores com condições diferentes para análise, sendo o primeiro da condição normal, o segundo como condição de falha do rotor e o terceiro como falha de rolamento. Em seguida, os sensores de vibração foram utilizados para captar vibrações geradas por cada motor durante seu funcionamento, e esses sinais foram coletados e armazenados por um sistema de aquisição de dados. Com a coleta desses dados, foram enviados então para uma rede neural convolucional, responsável por analisar automaticamente os padrões presentes nos dados. A rede foi treinada para reconhecer as diferenças entre os 3 estados motor e, ao receber um novo sinal de vibração, identificar se estava operando normalmente ou se encontrava em algum desses problemas. Em seguida, enviava então o seu diagnóstico para uma interface gráfica em LabVIEW para uma melhor leitura para o operador. Na simulação de falhas, foram realizadas então utilizando a linguagem Python 3.5 e a biblioteca Keras em um computador de sistema operacional de Windows 10. Para avaliar o desempenho do sistema proposto, foram utilizados sinais de vibração coletados de motores de indução trifásica nas diferentes condições. Então, na primeira, você pode ser observado a vibração de uma condição normal do motor. Da segunda, você tem uma condição do motor com falha do rotor. E da terceira, você tem a vibração com a falha dos rolamentos.
As taxas de acerto da condição dos motores pela CNN foram de 98% para motores em condição normal, 98% para motores com falha no rotor e 100% para motores com falha no rolamento, havendo apenas 4 classificações incorretas. Como pode ser visto na figura ao lado, em que o eixo, você tem um gráfico em que o eixo X demonstra a quantidade de dados enviados então para a CNN e o eixo Y demonstra a classe de operação do motor, né, sendo uma normal e com falha, e você tem, então pode ser observado os erros das classificações, que são essas pontas aqui, que são definidas aqui tanto pela condição normal, que pode ser repetido no outro gráfico, e as faltas aqui do rotor. Também foram feitos testes computacionais com o sistema do LabVIEW, em que foram jogados esses dados para ele e, obviamente, teve bastante sucesso, em que você foi apresentado de forma coerente as falhas dos motores. Como consideração final, observou que a detecção de falhas de motor de indução trifásico através das vibrações utilizando redes neurais se demonstrou ser bastante eficiente, provando ser um método a ser utilizado no cenário industrial. Muito obrigado pela atenção e aqui estão nossas referências bibliográficas.